Tudo bom, pessoal? Hoje é o 2 em 1. Hoje eu vou dar uma dica de concurso e uma dica de coaching, certo? Primeira dica, dica de coaching. Pessoal, seguinte, 70% do que você sabe, do que você tem de conhecimento, 70% vem da experiência. Isso é pesquisas feitas, reiteradas, que identificam mais ou menos esse percentual. 70% do que você sabe, do que você conhece, veio da sua experiência, certo? 30%, pessoal, é dividido entre o seu estudo, a sua leitura e aquilo que você aquilo que você tem com o acompanhamento de alguém, de um professor, de um coach, de um mentor e etc. Então veja a importância da experiência. A gente aprende com a experiência. Por isso, pessoal, a primeira dica é: faça bastantes exercícios. Pegue o seu concurso, veja qual é a banca e ali comece a fazer muitas provas, muitos exercícios daquela banca. Olha, você tem que conhecer aquela banca. É, eu me preparei muito para as provas do CESP, né? Chegou um momento que eu começava a ler a questão do CESP e eu já estava até sabendo onde é que ele queria chegar, o que ele já estava pretendendo de pegar ratão. Como? Fazendo muitas vezes exercícios e provas da banca na qual você quer estudar. Então tenha essa, porque a experiência ela fica realmente. Né? Se realmente é verdade esses percentuais, o certo é que a experiência ela fica. Então faça bastante prova. E aí fica o merchan, né? 30% tem uma divisão e aí você tem que ter um professor, um mentor, um amigo, um terceiro que faça cobrança, que ajude, que dê ferramentas, tal. Pode ser um professor, pode ser um coach, pode ser um mentor, pode ser o seu pai, o seu melhor amigo, o seu irmão mais velho, mas use essas pessoas são importantes, quem já passou, quem já trilhou pela experiência na qual você está querendo trilhar. Então essa era a dica de concurso. E você pode seguir hoje em dia com a internet, pessoal, você pode seguir muito pessoas que vão dar uma base para vocês jurídica, né? Nós temos até, posso falar do Alan Francis Salgado com o Direito em Casa. Siga ele no YouTube, no Facebook, é um amigão. Tem um canal que fala bastante de processo civil e de direito civil. Você pode pegar também autores de direito penal, autores de processo penal. Siga, hoje em dia todos têm YouTube, Facebook, siga, de vez em quando mande uma mensagem com uma dúvida. Eu me lembro muito bem, deixa eu ver, 2002, então há 14 anos atrás, estava eu lendo, estudando, eu gostava de estudar em processo civil, eu gostava de estudar pelo Paulo Rangel. Aí eu estava lendo o manual dele e eu não estava entendendo um ponto, mas não estava, e lia de novo e achava que estava, e aí fui ver em outros manuais e não fiquei. Aí eu fui ali, peguei o e-mail dele e mandei minha dúvida. Ele me respondeu a dúvida, foi satisfatória a dúvida ter me respondido, porque ele realmente conseguiu me aclarar daquele momento. Troquei mais e-mails com ele e foi muito bom, muito gratificante. Ele gostou, com certeza ele deve ter gostado. Eu gosto quando eu recebo dúvidas e vejo que o meu trabalho está sendo valorizado. Então, sigam pessoas no YouTube, usem essas pessoas que estão dispostas a compartilhar o seu conhecimento, aproveitem isso. Então essa é a dica de coach. A dica de direito constitucional de hoje é uma questão que vira e mexe cai em concurso público e é bem interessante. Eu vou falar sobre dois pega-ratãozinho que tem num inciso específico da Constituição. Lá no artigo 5º vocês vão ter, agora eu não recordo, não estou com o número do inciso, mas é quanto às comunicações telefônicas. Ali fala que as comunicações de dados, comunicações de dados, de dados, sigilo das comunicações, que mais? Vamos ver, a correspondência e telegráfica. Então tudo é sigilo, tudo é protegido, tudo é protegido. Porém, no último pontinho lá, fala das interceptações telefônicas. E ali continua o inciso dizendo, salvo este último, ou seja, da interceptação telefônica, somente a interceptação telefônica, ela só pode ser feita por
ordem judicial e ainda investigação ou processo penais. Então cuidem, pessoal. O sigilo da correspondência, o sigilo dos dados, o sigilo telegráfico, etc., ele não está compreendido nessas hipóteses que precisa de ordem judicial e é somente no processo penal. Isto é quanto às interceptações telefônicas. Interceptações telefônicas. Essa sim, ordem judicial e a questão só em questões penais criminais ou na fase de investigação, quando a pessoa é investigada, né? Depois termina a investigação, o delegado faz o relatório e aí ele passa a dizer que aquele cidadão é indiciado. O indiciamento é só depois do relatório do delegado. E aí nós temos um outro momento, que é o momento em que o MP vai lá e denuncia, ele passa a ser denunciado. E esse carinha só vai ser processado quando essa denúncia for recebida pelo juiz. Então, nesses casos, desde a investigação até o processo, ela tem que ser criminal, né? Durante qualquer uma dessas fases, tem que ser criminal, penal, né? E com autorização do juiz para que possa ser válida a interceptação telefônica. E aí nós temos duas dicas de questões. Primeiro, que cai bastante, é querer dizer que o sigilo das comunicações telefônicas só pode ser afastado por decisão judicial e para fins de instrução criminal. Sigilo das comunicações telefônicas só pode ser afastado por decisão judicial e para fins de instrução criminal. É uma prova que eu já peguei várias questões que é bem isso aí. Fala do sigilo das comunicações. Sigilo das comunicações não é interceptação telefônica. Logo, essa questão está errada, certo? Interceptação telefônica é uma coisa, sigilo das comunicações é outra, sigilo de dados é outra. Era muito interessante, tinha uma época que eu era assessor do Ministério Público e eu via bastante o Ministério Público solicitar que as operadoras de telefonia para que desse o nome do dono de uma determinada linha, né? E aí eles diziam, de acordo com o artigo 5º, citava esse inciso, diziam que eles não podiam dar porque estava protegido. Não, pessoal, eu não quero a interceptação telefônica, eu não quero saber o que o cidadão está conversando, eu quero os dados dele. E esses dados eu não preciso necessariamente de uma decisão judicial, porque o Ministério Público tem o poder de requisição. Então cuidem bem disso, né? Cuidem bem. A outra é o seguinte, fala de um servidor grava uma conversa em que se oferece propina para ele. Ele gravou a conversa. Essa prova é lícita ou ilícita? Aí ela é lícita, porque a gravação de uma conversa não é interceptação telefônica. Se fosse interceptação telefônica, eu precisaria de uma autorização judicial, mas é uma conversa. A interceptação é quando um terceiro intercepta a conversa entre A e B. Quando A e B gravam, não é interceptação telefônica. Então essa é outra dica também, tem que cuidar. Então, quanto a este inciso, essas duas questõezinhas que caem bastante, que é a questão da interceptação telefônica, que precisa de autorização judicial e é só para investigação criminal ou processo penal, né? Que não está o sigilo de dados, não está o sigilo as comunicações telegráficas, etc. Não está, é só interceptação telefônica. E além disso, a interceptação telefônica, ela é quando um terceiro vai lá e intercepta a ligação entre A e B. Quando é a ligação entre A e B, não existe. A conversa com B e grava, não é interceptação. Então essa prova é lícita. Então essa era a dica, 2 em 1 hoje, o vídeo um pouquinho mais longo, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, construa esse canal e lembre de seguir o Alan lá no Direito em Casa, certo? Ele tem bastante gente no YouTube, é bem legal, bastante seguidores e você vai ter dicas de direito processual civil e de direito civil. Beleza? Um abraço.